sei se o microfone tá. É o seguinte, eu sou Paulo de Brasília também, e só uma questão, hoje em dia, na legislação brasileira, as definições com relação aos órgãos de combate à pirataria simplificam a definição de que violação de direito autoral é pirataria. E aí a gente entra numa bandeira forte de todas as organizações internacionais do Partido Pirata, que é o questionamento da extensão e da profundidade dos direitos autorais. E aí, como o Ricardo colocou que se isso é pirataria, todos somos piratas, Hollywood, por exemplo, nasce de uma violação de direito autoral, quando quem queria fazer cinema nos Estados Unidos ia de Nova York para Los Angeles, que era longe do governo central, e lá não tinha computador. Então não tinha como você fazer o controle da produção de cinema que estava sendo feito em Hollywood. Então quando ela chegava ao conhecimento de quem estava em Washington, Nova York, e conhecia essa violação, já tinha decaído o direito autoral. Então Hollywood, por exemplo, entre vários outros exemplos, nasce da pirataria. E assim, numa violação do que naquela época era entendido como direito autoral. Hoje a gente tem um direito autoral que é mais extenso e mais amplo. Ele protege mais condutas e ele vale por muito mais tempo. Então, o uso dessa palavra, pirataria, pelo partido como um sentido positivo, sim, nós somos piratas, temos orgulho disso, estamos batalhando pelas nossas bandeiras, é um questionamento direto dessa realidade que a gente tem. E, obviamente, de outras realidades. Pessoal, uma desconferência, então quem quiser participar, pega eu não sei se o outro microfone tá bom, mas levanta a mão e tal, a gente tenta fazer um diálogo mais descentralizado. Ó, acho que tem bastante gente que quer falar. Então, o Ricardo encerra e a gente tenta... Também outra coisa que é importante ressaltar é que a gente não é contra a remuneração. A gente não quer que de repente seja tudo gratuito. Não é bem assim. A gente só é a favor da revisão, como o Paulo falou, desses conceitos, né, para que seja feita a coisa de uma forma justa, que os artistas sejam remunerados de forma justa e os produtores de ciência também. Bom, então, só para completar, com isso que a gente disse, a gente deixa a questão, né? Então, você também é um pirata? Então, só vou pedir primeiro, agora vamos começar a passar. Bom, só para situar, eu tenho envolvimento com a área de jogos, pela noção de labor, por essa minha preocupação. Quando você fala piratear, o que você fala piratear? É compartilhar tudo? É compartilhar só jogo, só filme, só programa, é para uso não comercial? O que define compartilhar? Essa é uma questão que, a priori, tudo que se eu comprei o teu jogo e quiser compartilhar, eu poderia. Então, mas existe realmente essa preocupação. Tu tem que ser remunerado de alguma forma. E a gente concorda com isso, a gente também entra no debate de como fazer essa remuneração. Então, a gente também pensa em modelos de negócio que aconteça de alguma forma ser remunerado, por exemplo, como acontece com jogos online. O jogo é de graça para baixar. Se quiser ter um servidor no meu computador eu posso ter, mas para te ter um servidor, tipo o famoso World of Warcraft, para jogar dentro do servidor da Blizzard, com suporte 24 horas, com o mundo crescendo 24 horas, né? Tu tem que pagar. Isso tu não tem escolha, tu não pode piratear isso aí. Tu até pode fazer um servidor, mas nunca vai ser tão bom quanto os caras. Então aí que tá, tem a questão de um modelo de negócio. Tem bastante coisa para trabalhar nisso aí, te convido a entrar e debater isso com a gente também. No caso de um cientista, como remunerar? Como remunerar um cientista que produz? Como remunerar um cientista ou criou uma invenção científica, sei lá? Como poderia ser isso? Será, por favor?
acaso me encontro nessa condição cientista. Eu queria, na verdade, aproveitar para e essa pergunta de como remunerar como geral. Existe um livro muito interessante chamado Against Intellectual Monopoly, escrito por 2 acadêmicos americanos muito bons, em que ele debate o que é a questão do monopólio intelectual. Tudo isso que a gente fala do copyright, patente, isso no fundo o que está falando? Está falando de monopólio intelectual. Você tem uma ideia, uma obra ou uma informação. Entendi. Trazer pra cá. Meio que saquei essa. Obrigado. Tá legal. Então eles discutem um monte dessa, especialmente no âmbito da indústria farmacêutica, que é onde exige maior investimento monetário, ou pelo menos disse que exige maior investimento monetário. E se você desconstrói o que está acontecendo, já hoje a maior parte do investimento não vem da própria indústria farmacêutica, vem dos governos, através de bolsas, através de agências de financiamento da pesquisa. E aí se discute o que... Aí tem 2 lados. De fato, quando você tem esse monopólio, ele foi criado para dar um incentivo adicional. Você cria um incentivo adicional. Ele não é o único incentivo, já hoje já não é o único incentivo. E esse incentivo adicional, no caso da indústria farmacêutica especialmente, ele é extremamente nocivo de distorcer a direção das pesquisas. Então existe uma série de mecanismos já conhecidos e já funcionais que não envolvem o monopólio intelectual, que já se usa eles, e se a esses mecanismos, no lugar de reforçá-los, se institui esse monopólio intelectual, e por causa deles se cria uma série de distorções que seriam desnecessárias no sistema. Então tem toda essa análise de como funciona a indústria farmacêutica hoje em dia, por que na África existe AIDS até hoje, sabe, quando você já tem remédio, tratamento, não sei o que, porque então existe uma série de coisas, por que a polio não foi erradicada, não sei o que. Enfim, um monte de questões que dá para discutir em cima disso. Na questão dos jogos, entra na área do software, né? E aí entra na questão de você, como meio que ele abordou, você abordar o desenvolvimento de software como um serviço que você está prestando ou como uma geração de uma propriedade sua. Eu acho que a proposta dessa noção de compartilhamento, de entender que o que se chama de pirataria pode não ser o grande vilão aqui, as pessoas que trabalham no desenvolvimento de inovações tecnológicas, sejam remuneradas pelo serviço que elas estão prestando e não remuneradas através de um sistema onde o produto desse serviço é tratado como propriedade. E aí, cara, isso muda. Algumas empresas, tipos de empresas deixam de poder existir daquela maneira. Enfim, existe um período de transição aí que é a grande questão hoje em dia, entre como vai se dar, se vai se dar, e se der, como se dá essa transição, como criar novos modelos de negócio. Mas eu recomendo muito esse Against Intellectual Monopoly, que ele aborda todas essas questões. Vamos usar isso aqui de segundo microfone, para só o microfone, já que está funcionando. Nossa, tem que apertar o gatilho e falar. Apertar esse botãozinho, falar, pode usar o. Mas também espera uma pessoa terminar para outra começar para ficar. Tá ligado? Bagunçado. Tenta ser sucinto para todo mundo poder falar. Vamos lá. Oi. Primeira coisa, quem for usar mesmo o outro microfone, é só não deixar apontado para a caixa. Se apontar para a caixa, ele apita. Né? Bom, meu nome é Helder, eu sou advogado e sou compositor. Até por isso o conhecimento sobre o microfone. Mas, a forma de remuneração da propriedade intelectual, muitas vezes ela não está necessariamente errada do jeito que é. Agora, a extensão em que ela é dada hoje, primeiro, nunca foi tão grande na história. Né? Você pensar no software, um software criado por uma empresa, por uma pessoa jurídica, hoje tem uma proteção de 100 anos. Você já imaginou ter que pagar licença de Windows 98 daqui a 100 anos? Né? É meio ridículo. A proteção ao direito de criação, ao direito autoral de um compositor vai até 70 anos depois da morte do cara. Né? Os 70 anos são 3 gerações e meia. Será que tem algum prejuízo ou alguma lógica? O tetraneto do Chico Buarque de Holanda ainda está podendo cobrar direito autoral de alguém que sampleia a banda? Né? Talvez a gente tenha algumas vezes a gente
vai ter que limitar a distribuição, a gente vai ter que permitir completamente a distribuição no comercial. Outras vezes, por exemplo, no caso de jogos, de repente, uma proteção de 2 anos, 3 anos para o criador de um jogo não é razoável. Por que uma patente não pode ser igual a uma marca? Se você registra uma marca e não usa em 2 anos, você perde o registro. Porque uma patente você pode registrar e ficar 15 anos segurando a patente do medicamento, sem pôr o medicamento no mercado. Por que um músico, quando a música é tocada na rádio, ele toca uma quantia fixa, e não foi ele que discutiu qual é a quantia que ele vai receber, mas é uma quantia que, se a música toca bastante, remunera bem. E por outro lado, o cara que vende o medicamento pode vender o medicamento, e olha, eu conheço porque eu tenho até clientes na área farmacêutica. Vendeu o medicamento por 50 vezes o custo, 100 vezes o custo de fabricação. É o que acontece hoje. Então, a coisa de limitar a extensão desses direitos é uma bandeira fortíssima e é muito difícil alguém se opor a isso. Porque as aberrações são gigantescas, é muito difícil isso. Depois de aprender a velhinha que está tocando arquivo de música lá na Califórnia, você prevalecer num sistema absurdo, a política das gravadoras e vamos chamar dos detentores de monopólios de direitos autorais das indústrias de conteúdo tem sido absolutamente brutal. Aqui a gente não sente tanto que o nosso sistema jurídico é um pouco mais razoável que o sistema jurídico americano, porque lá se uma empresa dessas te dá uma carta de um cease and desist order, ela te notifica, te ameaça com processo, ela pode não ter razão nenhuma, mas você vai se defender, vai gastar $250 mil, $300 mil. Você quer provar que está certo, e quando ganhar, você não ganha nada. Aqui, como a gente faz, a gente tem a justiça gratuita, tem a possibilidade, o cara que perde a ação tem que pagar ônus de sucumbência, eles não estão partindo de uma política tão agressiva, você não faria igual. A gente tem que realmente colocar limites nisso. A coisa está feia.